A gente vai mudar aqui de assunto para falar que o Ceará apresenta um déficit no número de defensores públicos atuantes. Esses dados são da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Ceará. Atualmente existe uma média aí de 26.400 habitantes por defensor no nosso estado. Vamos entender direitinho esses números, os prejuízos, conversando com a presidente da associação, Andréa Coelho. Presidente, bom dia. Obrigada pela participação aqui no Jornal Jangadeiro. Bom dia. Eu agradeço essa participação. Presidente, há quantos defensores atuam efetivamente aqui no nosso estado? Nós estamos atualmente com 346 defensores públicos. E quantos seriam necessários, assim, numa visão da associação? De acordo com um estudo feito pela Associação dos Defensores Públicos, também um estudo feito pelo IPEA, nós precisaríamos de 524 defensores, ou seja, temos um déficit de 176 defensores públicos. E quais os prejuízos diretos para a população, tanto para quem usa, né, o sistema da defensoria pública, quanto para o público em geral? Porque a gente sabe que quando a defensoria atende ali uma parcela da população, né, que tem esse direito, que não pode pagar, ela acaba também beneficiando aquelas outras pessoas que não usam diretamente, mas acabam sendo beneficiadas, não é isso? Claro. A Defensoria Pública é uma instituição essencial ao acesso à justiça. Foi criada a partir da Constituição de 1988 e vem se fortalecendo ao longo dos anos, tendo em vista que a população cada vez é mais carecedora desse acesso, dessa participação efetiva em busca dos seus direitos. Agora, com essa pandemia, vemos assim cada vez mais crescente o número de pessoas nos procurando e principalmente no interior do estado, em que a carência é cada vez maior, necessidade muito grande de ter profissionais da Defensoria Pública que possam atender a situação das pessoas em estado de vulnerabilidade. Certo. Hoje, quais são os principais casos e áreas de atuação dos defensores aqui no nosso estado? Nós continuamos com com as ações de família, muita violência doméstica, o sistema carcerário é quase todo atendido pela Defensoria Pública. Temos também muitas ações relacionadas ao direito de saúde, tendo em vista a necessidade das pessoas fazerem tratamentos posteriores à Covid. Então, vemos que cada vez mais a necessidade da população do Ceará em ver uma defensoria e atuante em busca dos direitos. Certo. Presidente, ontem nós divulgamos nas nossas redes sociais, no @Jornal Jangadeiro, uma questão. Hoje o jornal inteiro nós passamos falando sobre golpes, né? Diversos golpes. Golpes de celular, golpes em relação ao Detran, também em relação aos bancos. E a Defensoria, infelizmente, não está livre disso, né? Tem esse tipo de problema, por exemplo, esse déficit abre brecha para golpes como o da capacitação ilícita, né? Que fica ali que acontece nos arredores da Defensoria. Explica para a gente como é que funciona isso. Essa questão que a gente chama os lançadores, né? Laçadores, é uma questão que eu acho que uma situação que começou com a Defensoria Pública. Sempre nós temos carência, né? E a população sabe que às vezes tem que aguardar um pouco para o atendimento da defensoria. E essas pessoas, elas usam a ingenuidade da população para dizer que vai ir, às vezes, num escritório próximo, mas que é um defensor público. Quando a pessoa vai para esse escritório que eles dizem que é da defensoria, mas não é. Chegando lá, vai se defrontar com um advogado que vai cobrar honorários e vai lhe cobrar também as custas processuais, o que é proibido na defensoria. Então, esse advogado que eles dizem que é um defensor que atua num escritório, não é um defensor público, porque o defensor público não recebe qualquer quantia e o assistido não tem que desembolsar nenhum real para ter acesso à defensoria pública. Claro isso. O defensor público atua, ele pede a justiça gratuita para
o Poder Judiciário, ou seja, o assistido da Defensoria não paga custos, nem honorários, e não paga nenhum valor ao defensor. Então, se a população tiver ao redor buscando um lucro de defensoria e for, nós não temos essa pessoa para ficar na esquina, não esse serviço, a defensoria não tem esse serviço. Então, se houver realmente essa procura nos arredores dos núcleos da defensoria, a população pode ter certeza que não se trata de defensor público. Ali realmente está sendo enganado e vai em busca de uma facilidade, quando na realidade não é uma facilidade, porque às vezes a pessoa vai desembolsar o pouco que tem e muitas vezes nós pegamos processos sendo abandonados por esses ditos advogados. A defensoria tem sempre esse cuidado. Quando nós conseguimos descobrir, nós fazemos a denúncia para a polícia investiga. Tem casos já de advogados que foram perderam a sua licença através da OAB diante da denúncia feita pela defensoria. Então, foi muito oportuna essa pergunta que você fez, para que a gente deixe claro à população que não existe esse serviço na defensoria de buscarmos uma busca ativa nas esquinas para que a população saiba onde é o núcleo da Defensoria Pública. Tá certo, então. Presidente, queria agradecer demais sua participação, microfones abertos, sempre que a Defensoria tiver aí algum comunicado, notícia para nos passar. Muito obrigada, viu? Boa semana. Oportunidade.